Pois não, boa noite, vereador. Eu peço ao vereador Cláudio Gaspar que me substitua nessa presidência, para que eu possa fazer o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa, nobres colegas vereadores, população aqui presente. Quero cumprimentar de forma especial a Silvinha, nossa intérprete de Libras, que aqui está. Quero cumprimentar também o secretário de Educação, André Mauro, sua esposa Juliana, e cumprimentar todos os demais presentes aqui na pessoa do pastor Darcy, a quem aproveito para pedir a bênção. Também cumprimentar quem assiste pela internet. Quero começar aqui primeiro repassando à população os pedidos que eu estou fazendo essa semana para o município. Mais uma vez, já 3 anos que eu faço esse mesmo pedido toda semana, que é o calçamento do Jardim da Fonte, o bairro conhecido também como Mão Fria, ali na margem esquerda, que já está intransitável há muitos anos, e toda semana eu reitero esse pedido para o Executivo, para ver talvez se esse ano eles tomem a providência e tomem também vergonha na cara e tampem aqueles buracos lá que a população já não aguenta mais. Meu carro essa semana já teve a bandeja estragada, porque ele não tem como fugir do buraco, você tem que passar dentro do buraco. E também o pedido de sempre, quem acompanha as sessões sabe, pela turma 26, a manutenção da estrada também, que em 3 anos de governo não teve uma poda de árvore, não teve uma manutenção decente da via, não teve uma reforma de poço, não teve uma reforma de escola, ou seja, o bairro não recebeu nenhuma melhoria do poder público nesses últimos 3 anos, assim como os demais bairros da cidade. Vila Carmen, completo abandono, CDHU, as quadras poliesportivas viraram ponto de droga ou de tétano, porque você pode esbarrar na alambrada e pegar um tétano também, ou alguma contaminação por causa da ferrugem que está ali nos alambrados das quadras poliesportivas. Campo de futebol do ginásio de esportes, todo esburacado. Fizeram a roça lá, deixaram os montes de grama, esburacou, a molecada já não consegue brincar. Mais uma vez reiterando o pedido dos banheiros da nossa quadra poliesportiva, insalubres, não tem condição de higiene, as senhoras fazem exercícios lá e não têm que entrar no banheiro com o nariz tampado. O banheiro da rodoviária velha é um absurdo, vaza água, chove lá dentro, não tem como as pessoas que vêm visitar a nossa cidade usarem o banheiro. O banheiro da rodoviária nova, idem, além da falta de segurança total, falta de iluminação à noite, ponto de droga, isso que a cidade está se refletindo hoje. E também dizer a questão das obras, o vereador Max disse, do Embaúzinho, também um absurdo, eu também estou fazendo um pedido essa semana para que faça a reparação lá na estrada do Embaúzinho, um calçamento novo que já se deteriorou, e também bem falado pelo vereador Aurélio, a questão da zona rural, as estradas também intransitáveis na nossa zona rural, infelizmente. Também fui a São Paulo conversar com a Secretaria Executiva do Programa Cidade Legal, que é um projeto antigo que nós iniciamos aqui em Cachoeira já na administração passada, que é a regularização de imóveis, ou seja, fornecer escritura para as casas que ainda não têm escritura pública no município de Cachoeira. São mais de 3 mil imóveis, o último levantamento que eu fiz, fomos conversar com o secretário de Habitação, o secretário executivo do programa, e falta pouco. Mas esse pouco para a prefeitura, infelizmente, é muito. Falta competência técnica e jurídica para que eles consigam executar o projeto. A parte do Cidade Legal já foi feita e o prefeito precisa confeccionar esses títulos, registrar isso em cartório para que as pessoas tenham a escritura pública. Ou seja, não é possível que por esse projeto do governo passado, que ele vai ficar enrolando e não vai executar agora, já com a cereja no bolo, com tudo feito, com tudo, a parte técnica, ambiental, a parte urbanística, a parte de engenharia, toda feita pelo governo do Estado, e não é possível que o jurídico da prefeitura não tenha competência de finalizar esse processo. Vai ser inadmissível. Assim como o projeto da Sabesp, eu fui favorável, mas também vejo, assim, com muitas dúvidas essa questão de começar a pagar as dívidas no último ano de mandato. Você paga dívidas do primeiro ano de mandato. Aí você regulariza a situação e pode cobrar da prestadora de serviço. Ou seja, fica 3 anos sem pagar o serviço, no último ano faz um reparcelamento para o outro prefeito pagar. Acho que foi uma jogada meio que infeliz, mas tudo bem. O que deve tem que ser pago. Então, sopesando essas questões, é melhor que se pague, né? Não pagou no primeiro, pague no último. Mas que é uma jogada política, não tenho dúvidas, eu acho que todo mundo aqui é maduro, os vereadores, para entender que ele empurrou essa dívida para o próximo governo, e certamente não será o dele. Agora, eu quero dizer
para os senhores uma coisa que aflige muito a população brasileira, e eu tenho conversado muito sobre isso. A gente não pode se omitir desse assunto, que é o impeachment da presidente Dilma, né? Eu acho que um país em tremenda recessão, desemprego violento, que agride e retira a dignidade da família brasileira. Quem perde o emprego, passa por humilhações, constrangimentos. A gente tem atendido aqui dezenas de pessoas procurando emprego, deixando seu currículo. Ou seja, recessão econômica é uma questão de desemprego em massa, como nunca foi visto nesse país. E a maior corrupção da história da humanidade. O maior caso de corrupção da história da humanidade deflagrado pela Operação Lava Jato. Então, a OAB fez um pedido de impeachment ontem, e a seccional de Cachoeira Paulista veio pedir o apoio dessa casa, e eu vou ler e repassar depois uma cópia para todos os vereadores. Diz assim: a Ordem dos Advogados do Brasil, atendendo deliberação conjunta do Colégio de Presidentes de Seccionais dos Estados e da Federação e do Pleno Conselho Federal, está protocolando nessa data, junto à Câmara dos Deputados Federais, seu pedido de abertura de processo de impeachment da Presidente da República, em razão das gravíssimas denúncias que contra ela têm sido lançadas, caracterizando prática de infrações político-administrativas ensejadoras de crimes de responsabilidade, que tem gerado profunda perplexidade e indignação na sociedade brasileira. É preciso registrar que, nesse momento histórico, a advocacia brasileira se une mais uma vez em torno do ideário de defesa dos valores republicanos e das causas de interesse público, honrando a tradição de estar sempre presente quando chamada pela sociedade brasileira. Assim, conclamamos essa Casa de Leis que também expresse o sentimento da população que legitimamente representa, aprovando moção de apoio ao pedido de impedimento da Presidente da República, a ser encaminhada à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, além da OAB Nacional e Estadual, participando decisivamente da deliberação que decidirá sobre o futuro do nosso país. Então, assim como a OAB está fazendo, eu, como presidente dessa casa, conclamo aos nobres pares que nós façamos parte desse movimento e desse momento histórico do nosso país. Apoiamos de forma irrestrita o impedimento, o impeachment da presidente Dilma. Eu vou fazer o documento de moção em apoio à OAB amanhã, peço assinatura dos nobres colegas para que a gente também participe desse momento histórico do nosso país como representantes eleitos do povo de Cachoeira Paulista, assim honrando também o nome da nossa cidade, que é pequenina, mas tem muito valor e também pode ter valor decisivo no cenário nacional. Todas as câmaras da região, do estado de São Paulo, todas as câmaras desse país estão fazendo esse voto, essa moção em apoio ao impedimento, ao impeachment da presidente Dilma, e Cachoeira não pode estar fora dessa batalha. Dizer que a OAB deixou claro em seu texto, a pretensão da OAB não é política, o presidente da OAB não é candidato a nada. A pretensão da OAB e seu pedido é fundamentado em lei. Crimes de responsabilidade, meus senhores, fraudes, infrações político-administrativas, dinheiro roubado, desviado para eleger candidatos, petrolão, todos os tipos de acordos políticos espúrios, contraditórios, tudo que o nosso país não aguenta mais. E esse momento é um momento histórico para a gente conseguir mudar essa realidade. Eu, hoje, como advogado, cumprimento também o doutor André Mauro, o doutor Thales, que aqui estava, os advogados dessa casa, e aí uma coisa que eu aprendi na faculdade, que hoje começa a fazer cada vez mais sentido para mim. A advocacia não é a profissão de covardes, é a profissão de pessoas corajosas, e eu tenho orgulho nesse momento, saúdo a OAB pela sua iniciativa, por tirar a discussão do impedimento da presidente de uma questão meramente política e levar para uma questão técnica e jurídica. Ela cometeu crimes de responsabilidade e deve ser punido por isso, como qualquer um de nós. Ainda nessa legislatura, nós regulamentamos o processo de cassação de prefeitos e de vereadores no município de Cachoeira. Nós temos orgulho de ter feito isso, foi uma vitória para Cachoeira, que até então não tinha autonomia para poder caçar os seus políticos. Então a gente também tem credibilidade, a gente tem autoridade para pedir também a cassação de uma presidente que está atrapalhando o progresso do nosso país,
está causando uma degradação da família brasileira, que tirou a dignidade do nosso povo, que abandonou o nosso povo à própria sorte, e aquele discurso do PT já não cola mais, que tirou milhões de pessoas da miséria, mas está colocando 10 milhões de desempregados no nosso país. Ou seja, esse discurso não vai colar mais. Só para concluir, senhor presidente. E para finalizar, eu quero mais uma vez saudar a OAB e declarar aqui de forma bem clara à população cachoeira o meu total apoio ao juiz Sérgio Moro e ao impeachment da presidente Dilma. Muito obrigado e uma boa noite a todos.